Boa noite, irmãos. Mais uma vez, né? Eu quando falo que o culto é uma festa mesmo, né? É uma festa de adoração, uma festa de louvor, de exaltação do nosso Deus maravilhoso, né? Que Deus continua sempre sendo louvado em nossas vidas. Deus possa, em nossas vidas, possamos resplandecer a glória do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 8 e vamos ler os versículos de número 23 a 27. É um pedaço do contexto todo que nós estaremos meditando daqui a pouco. Né? É um pedaço. Eu sempre falo que tudo que está escrito na Bíblia tem razão de ser, inclusive a ordem que está escrito. Tudo que na Bíblia está escrito tem motivo, até uma vírgula tem razão. Inclusive, você e eu às vezes podemos até escrever bonito, mas nunca é perfeito. A Bíblia é perfeita, então tem motivo para ser. Tudo que está nela é colocado do jeito que está colocado. Então vamos ler então Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. E enquanto os irmãos aí estão se situando aí no texto, só para lembrar, sexta-feira que vem os jovens estarão fazendo o seu trabalho de sopão. Então os irmãos aí, vamos botar a mão na obra e venham para ajudá-los a distribuir e preparar também de tarde aquele sopão gostoso que o pessoal realmente já sabe que é bom. Quem provou sabe como é que é bom o negócio. É muito bom. Então, Mateus 8, 23 a 27, 16. Entrando ele, Jesus, no barco com seus discípulos, o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, muito obrigado, Senhor, porque podemos te servir, podemos estar diante de ti para sermos usados por ti, para a tua honra e para a tua glória. Nos ajude agora, através da tua leitura, do teu texto, da tua palavra, aos nossos corações, e que ela possa encontrar guarita em cada um de nós e aqueles que estão através da mídia nos ouvindo também. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Bom, este episódio, você que já é um leitor assíduo do texto bíblico e com certeza já leu todo esse livro, esse pedaço, esse destaque que nós fizemos aqui, ele vai mostrar exatamente quem é Jesus, dentro de todo um contexto. Daqui a pouco a gente vai pensar bem. Se você pensar, e é verdade que Jesus é Deus, você vai entender então que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mediante a esta afirmação, qual a sua atitude quanto a isso? Vamos entender. Como eu falei, esse texto está dentro de um contexto. E o contexto, se você olhar um pouquinho para trás desses versículos e também para frente desses versículos que nós lemos, nós vamos encontrar 4 histórias, melhor, 5. 4 histórias que a gente vai destacar agora e a quinta depois a gente vai pensar nela. Quais são essas histórias? Se você tiver com a Bíblia aberta, é fácil de observar. Lá antes de Jesus entrar no barco, você vai encontrar Jesus curando a filha do servo do centurião. Aliás, curando o servo do centurião. Você pode observar aí. O centurião vai buscar Jesus e pede pelo seu servo. E interessante que a declaração dele é bonita, né? Ao ponto de Jesus falar que admirou-se da sua fé, que foi grande a sua fé. Ele não encontrou tamanha fé. Seguindo esse fato, você vai encontrar Jesus curando a sogra de Pedro. Não é isso que está escrito aí? Quem está com a Bíblia aberta? Daqui a pouco a gente vai ler mais esses textos. A sogra de Pedro estava enferma e aí Jesus cura a sogra dele.
Seguindo a isso, aí você vai ver um momento aí em que pessoas querem seguir Jesus. Depois a gente vai falar sobre ele. Aí, então, depois desse momento, Jesus e seus discípulos entram no barco, em direção ao outro lado. Outro lado dava em que lugar? Quem está com a Bíblia aberta vai ver logo em que lugar ia dar. Cada. Isso aí. E quando lá chega Jesus com seus discípulos, nós temos aí o destaque de que dois homens endemoniados correm até Jesus Cristo e Jesus Cristo expulsa aqueles demônios, os demônios entram nos porcos e depois a cidade, ao contemplar aquela coisa toda, expulsa Jesus dali. Jesus volta para o barco e depois que ele volta para o barco, você lê aí comigo e vai perceber que ele partindo para o outro lado, ele vai e se reúne e naquele momento ele cura um paralítico. Não é isso aí? Cura um paralítico. O que eu vejo nesses textos que eu acabei de citar? Não sei se você percebeu. Como eu falei, não tem nada à toa na Bíblia. Não foram fatos que foram se sucedendo por acaso. Tudo estava planejado por Deus. Nesses 4 episódios que eu destaquei agora com os irmãos, eu vou encontrar 4 interessantes atitudes de Deus para com a sua criação. Lá no primeiro, como eu falei, quando ele cura tanto o servo do centurião quanto a sogra de Pedro, ele está mostrando ali o seu poder sobre o quê? Sobre o quê? Sobre as doenças, as enfermidades. Sobre o homem. Sobre o homem. Seguindo, quando ele vai para o barco e encontra aquela tempestade, Jesus Cristo está demonstrando o que ali, quando ele faz com que as ondas, os ventos se acalmem? Seu poder sobre o quê? A natureza como um todo. Seguindo, quando ele chega lá do outro lado e que expulsa aqueles demônios, ele está mostrando o que ali? O seu poder sobre o quê? Sobre os demônios, sobre a esfera espiritual. Sobre a esfera espiritual. Seguindo, Jesus Cristo então cura o paralítico. Aí alguém pode dizer, mas já vimos lá atrás o poder dele sobre o paralítico. Mas nesse texto tem um destaque. Qual é o destaque? O que ele mostra para você nesse destaque? Que ele tem o poder sobre o quê? Não é sobre a cura em si do paralítico. Porque a cura se segue a um fato anterior. Qual é o fato anterior? Pecado. Jesus Cristo mostra o seu poder para perdoar pecado. Tanto que os religiosos que com eles estavam ali assistindo tudo, dizem que aquilo é uma blasfêmia, que audácia, se colocando-se no lugar de Deus, porque só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus Cristo efetua a cura. Então, já para vocês verem que eu só tenho possibilidade de perdoar, o que é mais fácil dizer? Perdoar os seus pecados ou toma a tua cama e anda e vai embora? Qual é mais fácil? Então, para vocês verem que eu tenho poder para, levanta a tua cama e vai embora. Segue tua vida. Então, você vê 4 manifestações de Cristo aqui. 4 atitudes de Cristo que demonstram bem claramente o seu poder sobre. E agora eu quero pensar com você, comigo, um pouquinho, nessas características, porque além disso, além dele mostrar o seu poder sobre as nossas vidas, nosso corpo, nosso ser, podendo curar nossas enfermidades, além de mostrar o seu poder sobre a natureza, ele controla a natureza, além de ele mostrar o seu poder sobre as esferas espirituais, sobre os demônios, e além disso ele pode lhe perdoar a falta, o pecado. Além disso, o que ele quer mais mostrar aí? Você consegue enxergar um pouquinho comigo? Vamos lá? Voltando ao primeiro episódio, a cura do centurião, do servo do centurião, e com relação à cura da sogra de Pedro. Mais precisamente no episódio da cura do servo do centurião. Veja lá comigo nesse capítulo aí, versículos 7 a 12. E eu vou chamar a atenção de um detalhe nesse texto aí, importantíssimo para nós. Jesus disse:
eu irei curá-lo. O centurião foi até ele, né? E aí ele falou assim, então eu vou lá curá-lo. Aí o centurião responde. O que ele responde? Não, senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não mereço isso. É muito para mim. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aí, pois, ele explica, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a eles assim, vá, e eles vão, ele vai. Digo ao outro, ele venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Eu tenho essa autoridade. Eu vejo essa autoridade em ti. Ao ouvir então Jesus isso, o que Jesus diz para ele aqui? Digo-lhe a verdade. Agora sim, olha o detalhe desse momento aqui. Digo-lhe a verdade. Não encontrei em Israel o quê? Ninguém com tamanha fé. Veja, ele não está usando uma expressão, poxa, você falou bonito, você falou de forma assim interessante, né? Você percebeu a realidade. Não, ele não está falando isso. Ele está falando uma verdade. Por isso que ele diz, digo-lhe a verdade. Ou seja, em outras palavras, nem os próprios discípulos que com ele estavam tinham a fé que aquele centurião teve para com Cristo. E isso aqui é um ponto fundamental naquele momento. Por que eu digo que é fundamental? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nós queremos agradar a Deus e Deus tem todo o poder sobre nós, lógico, evidente, mas nós não demonstramos tamanha fé. O que é fé? Você sabe. Hebreus, ele dá logo bem uma definição clássica de fé. Você sabe de qual é salteado? Vamos junto? Ora, a fé é o firme fundamento. O pessoal ficou meio em dúvida aí do espera, do ver e tal. Tudo bem, vocês entenderam a ideia. Né? Hebreus 11:1. Fé é a base, é o alicerce, é o firme fundamento. Então, aquele que está alicerçado nesta questão de fé, este, então, tem um fundamento agradável a Deus. O crente, o servo do Senhor, mediante o poder de Deus manifesto na sua vida, ele precisa ter fé para poder viver. Para poder viver. Nós não temos a nossa vida no acaso. Não existe o acaso nas nossas vidas. Não sei se você está conseguindo entender. Por que o pessoal diz aí, por exemplo, que jogar em loteria é pecado? Eu não vejo isso na Bíblia, eu só vejo aquele texto. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Não é verdade? Se for pensar em jogo, pode ser, mas eu não vou entrar na questão aqui do jogo. Por que tem gente que diz que jogar em loteria é pecado? Vamos ver se vocês vão pegar agora a ideia. Por quê? Hã? Porque a pessoa joga com sorte, achando que vai ganhar dinheiro. Né? Vou jogar. É que eu nem sei quanto é que está o jogo aí, nem sei como é que são esses jogos aí aqui, né? Mega Sena, Lotomania, a gente fez esse negócio tudo aí, nem sei quanto é que está esse negócio. Né? Aí o camarada joga lá R$ 1, achando que vai ganhar milhões. Né? Vou fazer, ainda diz assim, vou fazer uma pezinha. Olha só. Ora, o indivíduo que faz isso, ele está dizendo para Deus o seguinte, ó Senhor, eu não confio muito no Senhor não, tá? Não confio muito não. A situação tá periquitante, eu estou endividado até o fim do cabelo, estou passando mal aqui, uma doença que não quer me largar, o negócio não quer me deixar, e no entanto, o Senhor não faz nada, eu estou aqui, eu vou providenciar meus meios, vou fazer uma pezinha. Até raspadinho, né?
Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus Cristo está mostrando o seguinte: eu quero atuar na tua vida. Mas para que eu possa atuar e tenha o poder para isso, você precisa ter fé em mim. Às vezes nós deixamos de ser abençoados, deixamos de ter a oportunidade da ação de Deus plena em nossas vidas, porque não temos fé em Deus. Não é deixar de ser filho de Deus. Mas os discípulos eram filhos de Deus, eu não era. Né? Tanto é que diz lá no livro de Apocalipse que os 12 fundamentos da cidade santa são os seus apóstolos. Então eles tinham também fé. Mas a fé deles não se igualou à fé daquele centurião que nem judeu era. Mas demonstrou aquilo que você e eu precisamos demonstrar. Confiança plena. Senão você não consegue agradar a Deus. Primeira coisa que Deus nos ensina através desse texto. No segundo texto, sobre a natureza. Veja bem, Jesus Cristo estava fazendo o que no barco? Dormindo. Eu não sei você. Eu sou do camarada que entra, por exemplo, no ônibus, no trem, coisa do tipo. Se eu tiver com sono, até em pé eu durmo. Se bobear, até em pé eu durmo. Não sei se você consegue. Mas já andou de barco com o negócio balançando para um lado e para o outro? Já andou? Já andou de barco? Tenta pegar um barco desses aí do dia, vai passear, né? Deve balançar pra caramba, né? Não sei se o Lucas já passou num barco desse, né, Lucas? Na tua profissão, já andou balançando mesmo de um lado para o outro. Você tem que segurar, senão a coisa vai te derrubar. As ondas batendo. Estava lá Jesus dormindo. Aí veio os discípulos de Jesus, cansados, provavelmente, de tanto tentarem remar, e chega para Jesus e dá uma bronca. Olha só, você não está entendendo que estamos morrendo? Daqui a pouquinho o barco vai a pique, você não consegue entender, está dormindo por quê? Não pode nos ajudar a fazer alguma coisa? Aí Jesus, com toda a paciência, se levanta, olha para eles e fala o que para eles? Homens de pouca fé. Diferença, olha a diferença em relação àquele centurião. Olha a diferença. Olha, eu tenho poder sobre o universo, o mundo. Tenho poder sobre todas as coisas. Por que você não confia em mim? Quando Jesus disse assim, vamos para o outro lado, ele estava afirmando ou achando que estaria realmente indo para o outro lado? O que você acha? Afirmando. Ele é o próprio Deus. Ele veio para morrer afogado ou morrer na cruz? Então, quando ele disse, vamos para o outro lado, podia passar um furacão, seguido de um tsunami, seguido de um tornado, e o rio podia subir aquelas ondas de 5, 6 metros, podia jogar o barco de cabeça para baixo, de ponta cabeça, que com certeza ali ninguém morreria. Mas os discípulos, e eu vou dizer nós também, muitas das vezes achamos que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça e Jesus Cristo está dormindo alegremente em seu berço esplêndido. Será que é essa verdade? Com certeza não. Então veja, não interessa o que possa acontecer no universo, interessa que Deus tenha o controle sobre todas as coisas. Isso é importante saber e muito, muito importante. Porque se você não consegue entender isso, você é por ele chamado de homens de pequena fé. E volta à ideia, sem fé é impossível agradar a Deus. Pouca fé, né? Você agrada pouco a Deus. Não é pão com café não, tá bom.
né? Pouca fé. Sempre possível agradar a Deus. Seguindo, ele chega lá em Caná da Galileia, e eu vou pedir a você ler comigo o texto de Marcos. O Marcos é mais detalhista nesse episódio. Marcos capítulo 5, versículos de número 2 a 6. Em Marcos capítulo 5, versículos de 2 a 6, Marcos narra a mesma história. Só que agora tem detalhes, alguns detalhes a serem observados. Quais são esses detalhes? Vejam aqui comigo, Marcos 5, 2 a 6. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, mas nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus ao longe, agora presta atenção, correu e fez o quê? Prostou-se, ou em outro texto, adorou. Adorou diante dele. Veja uma coisa interessante. Essa expressão prostrar-se ou adorar em outras versões, no grego é proskuneo, que significa ir ao chão. Ir ao chão. É aquilo que os muçulmanos, o pessoal lá do Oriente costuma fazer, né? Eles vão ao chão, com o cara no chão mesmo. É essa atitude. Mas essa atitude não é só uma atitude física, é uma atitude também que tem que ser principalmente de coração. Mas não adianta eu me curvar na frente de ninguém com respeito àquela pessoa se meu coração nem sequer desceu 1 centímetro. Não adianta nada. Então aquele homem se prostrou diante de Jesus. Ele foi até o chão. Ele foi até o chão numa ideia de um sinal de profundo reconhecimento e de reverência à pessoa de Jesus. Isso é importante também a gente pensar. É outra coisa muito importante. Jesus Cristo tem um poder sobre as hostes espirituais. Ele tem todo o poder, ele faz realmente tudo acontecer. Mas a atitude daquele homem em permitir a ação de Deus na sua vida foi fundamental para que as hostes espirituais pudessem ser retiradas de sua vida. É questão de segundo. Se você deu o texto aí comigo, você viu, é questão de segundo. Porque logo em seguida os demônios dizem: que você veio fazer aqui? Veio nos atormentar? Ora, Deus atormentando? Não existe isso, né? Mas veja, é a expressão usada por eles. É questão de segundo. Em que aquele homem, no momento de lucidez, ele vê Jesus e corre. Minha segurança, minha salvação. É agora. E correu para Jesus. E prostrou-se. E naquele instante ele foi possesso. Foi dominado. Veja o que Jesus Cristo quer nos ensinar aqui. O que ele quer passar para nós aqui. Ele tem todo o poder sobre as hostes espirituais, mas desde que você permita. É necessário uma ação particular e individual de que você possa ser ou ter a ação de Deus em sua vida. Como assim, pastor? Não entendi. Você já teve algum momento na sua vida, espero que não, que tenha passado aquela frasezinha assim: pode falar mal. Ontem até falamos lá na igreja, né, irmão? Pode falar mal, né? Pode pensar mal, ninguém está vendo, pode pegar, coisa do tipo. Já passou uma vozinha na sua cabeça? Acho que não, né? Aqui não, isso não acontece. Como eu falei ontem, isso acontece lá do outro lado da poça. Do lado de cá não acontece nada disso. Né? Muito bem. Que vozinha é essa? O que você acha? É a tua imaginação? Hã? É do inimigo. É do inimigo. Querendo fazer você pecar. Querendo fazer você cair. Querendo fazer te destruir. Ora, Satanás não brinca de Satanás. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de malzinho.
Como muitas crianças fazem, às vezes, a brincadeira, né? Aquele brincadeira de, como é que é? Do ladrão, como é que o pessoal faz? Hã? Polícia e ladrão, isso aí. Há muito tempo que eu não brinco com esse negócio, né? Acho que eu vou brincar de novo, para lembrar. Né? Esse ladrão, né? Eu acho que eu vou fazer esse negócio. Né? Vou fazer isso aí. É uma coisa interessante. Ele não brinca disso. Satanás não brinca de ser diabo. Ele não brinca de mal, de malzinho, de ladrãozinho. Não. Ele está aí para nos destruir. Ele está aí para tentar fazer com que você caia. Ele está aí para fazer com que você seja derrubado. Ele está aí para fazer com que você caia em desgraça espiritual. Graças a Deus, a salvação Deus garante. Porque se dependesse de nós, estávamos perdidos mesmo. Porque toda hora a gente cai. Mas por que caímos? Por que não ficamos libertos de vez? João, na sua carta, a primeira, ele diz: filhinhas, as coisas vos escrevi para que não pequeis. Ele está afirmando a você que existe a possibilidade de não pecar. Mas por que pecamos? Por que caímos? Porque em questões de segundos, Satanás vem, fala e você não presta atenção em Deus e deixa Satanás agir. Por que Eva e Adão caíram? Por que aquele casal caiu? Porque Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim. Por que durante a história toda você vai ver pessoas caindo em pecados, em desgraça? Por quê? Porque Satanás conseguiu vencê-los? Sim, conseguiu vencê-los. Mas como? Como é que é isso? Eu sou filho de Deus, o diabo não me toca. Ele pode não te matar, mas ele pode fazer exatamente como fez com Jó. Te provocar até você pecar. E olha, eu vou te dizer uma coisa, ele conhece a tua vida melhor do que você. Sabe exatamente o teu ponto fraco. Sabe exatamente quais são esses momentos. E ele vai trabalhar dia e noite para que faça com que você venha a cair. Mas Jesus Cristo tem o poder. Olha a diferença. Ele tem o poder de fazer você não errar. Ele tem o poder de fazer você não pecar. Ele tem o poder de fazer você ser vitorioso. Porque em Cristo nós somos mais do que vitoriosos, diz a palavra de Deus. Mas, se você deixar. Aquele jovem, ele correu para Jesus, que viu em Jesus a possibilidade. Senhor, preciso de ti. E se colocou de joelhos, se colocou o cara no chão, se humilhou ao ponto de dizer, e se submeteu-se a ponto de dizer, Senhor, tu é tudo, eu não sou nada, eu sou chão. Sou chão. Sou verme. Eu preciso de ti. Ele viu em Jesus o poder. E o que Jesus Cristo fez com ele? Se você ler o resto da história, você vai ver que Jesus Cristo fez o que com ele? Restaurou a sua dignidade. Restaurou a sua humanidade. Porque quando aquela cidade veio ver o que tinha acontecido, as pessoas chegaram lá e encontraram aquele homem sentado, vestido, novo. Jesus tem poder? Tem. Ele mostra isso em todos os momentos e mostrou na palavra dele por todos os momentos. Mas não para aí, como eu falei. Voltando para a cidade, né? Ele voltou para a redondeza, e lá em Mateus, quando você lê aí comigo, você vai encontrar Jesus Cristo voltando e encontrando aquele momento em que ele vira para aquele paralítico e ele diz que perdoava os seus pecados. Mas uma coisa interessante também, note comigo no versículo 2 de Mateus, capítulo 9. Não vou ler todo o texto, não. Tá, mamãe? Vou só ler o versículo 2. Então, alguns homens trouxeram aquele paralítico deitado numa cama, e aí diz o texto que Jesus, vendo a fé daqueles homens, aí eu falei assim, sim, já entendi, a fé é impossível agradar a Deus e coisa e tal. Mas ele continua, também aquele homem, disse Jesus àquele homem, o quê? Além de ter curado, ou curado foi depois, mas o que ele diz primeiro para aquele homem? Perdoados estão os seus pecados. Veja, quem não consegue ter fé, muitas das vezes são exatamente aqueles que não querem ser perdoados pelos seus pecados. Eu costumo dizer que às vezes nós temos os nossos pecados de estimação. Você conhece o seu pecado de estimação? O que é pecado de estimação, pastor? Que isso?
Não está escrito isso. É aquele pecadinho que está lá no fundo do seu coração, que ninguém sabe, só você e Deus, né? E você está sempre com ele ali, alimentando ele, fazendo carinho nele, né? É como os donos de pet fazem, né? Dão banho, né? Põe tosa, né? Põe um perfumezinho nele. É um pecadinho de estimação, tá? Olha, Jesus Cristo disse que no céu não entra pecado. No céu não entra nada que possa contaminar. Só entrarão lá no céu, diz o livro de Apocalipse, aqueles que de branco estão vestidos, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Portanto, para tanto, se você tem um pecadinho de estimação, você está com um problema. Você tem um problema. Mas Jesus Cristo quer tirá-lo. E ele pode purificar o seu pecado. Basta que você faça o seguinte: Senhor, eu tenho esse pecado, me livra disso. Ele mostrou nessa atitude aqui, com esse jovem, que ele tem poder para isso. Livrar você do seu pecado. A Bíblia nos fala que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, né? Água doce e água amarga. Não tem como. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não tem como. Meio termo não existe. Né? Não existe meio termo. Ele quer te purificar de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo é poderoso para isso. Ele mostrou que ele pode purificar de todo pecado. E o que você precisa fazer? Agora chegando à conclusão, voltando àquele texto que nós falamos, de Mateus 8, que pulamos de propósito, daqueles que queriam seguir Jesus Cristo, só que eu vou ler esse texto em Dr. Lucas. Dr. Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, que ele é mais detalhista nesse momento. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62, você encontra aqui o que você precisa fazer diante deste poder grandioso de Jesus Cristo, ao ponto dele poder, e mostrou, pode atuar tanto na esfera física, quanto na esfera espiritual, quanto na esfera universal e na esfera do pecado. O que você vai fazer? Diz o texto assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei para onde quer que fores. A intenção realmente parece boa. Mas quando Jesus Cristo diz para ele o seguinte: as raposas têm os seus covis ou tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo aí? Segura aí. Aí o outro disse: siga-me. Jesus diz para ele. O primeiro diz: eu quero te seguir. O segundo ele diz: siga-me. Mas o homem responde a ele o quê? Senhor, deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ele não está falando de morto, não. Depois a gente vai entender isso aí. Ele está falando de pessoas que sem Cristo são mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda um outro disse: vou seguir-te. Agora o terceiro, eu quero te seguir. Vou te seguir. Ele afirma isso. Mas primeiro deixa eu voltar e me despedir da minha família. Aí Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nesses versículos aí, o que você percebeu? Eu falei: segura aí, né? Agora vamos lá. O que você percebeu nesse texto? Primeiro, o que você precisa fazer diante desse poder de Deus? Renunciar à tua vida. Primeira coisa, renunciar essa vida. Eu te seguirei por onde queres que for, Jesus Cristo diz. Olha, as raposas têm seus covis, suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, renuncie à vida. Você precisa renunciar à vida. Abandone isso tudo. E venha me siga. Porque o que eu tenho para dar não está nesse mundo, mas sim na eternidade. Qual é a atitude daquele homem diante dessa palavra? Não sei, a Bíblia não fala. Aparentemente parece que não foi. Não sei, a Bíblia não fala.
Se alguém já leu, por favor, me mostre, porque eu não lembro de ter lido isso aí. Segundo, renunciando dessa vida, né, nós temos que também, além disso, renunciar ao que nós achamos de valor nesta vida. Aquele jovem diz para aquele Jesus, quando depois Jesus diz, siga-me, e ele diz, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Em outras palavras, está dizendo assim, eu valorizo mais a minha família, e depois que meu pai morrer, quando isso acontecer, eu vou e te sigo. Primeiro a minha vida, os meus bens, a minha sociedade, os meus afazeres, depois eu te sigo. Não é isso que Cristo quer. Você precisa lançar mão disso tudo e deixar para lá para seguir a Cristo. Terceiro, veja, aquele homem diz assim, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Em outras palavras aqui, aquele homem, aliás, perdão, deixo eu primeiro despedir do meu pai, da minha família. Havia um costume também naquela época de que, ao sair de casa, o jovem, depois que estava adulto, ele se despedia da sua família. Um pouco parecido com a gente hoje, né? Vou fazer uma viagem, tchau papai, tchau mamãe, então é assim que a gente faz, né? Até logo, beijinho daqui, beijinho dali, tal, pega as malas e vai embora. Não é assim que funciona hoje? Muita gente faz assim, vou viajar. É mais ou menos a mesma coisa. Só que naquele tempo lá a coisa era mais séria, não era assim, chegou, tô indo, não existe esse tô indo, né? Então aquele homem diz, deixa primeiro eu despedir do meu pai, minha mãe, meus irmãos, tal. E Jesus Cristo diz o seguinte, aquele que põe a mão na arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque primeiro, se ele tem que, como eu falei, renunciar à vida, essas coisas que o mundo tem para oferecer. Segundo, renunciar ao que ele considera mais valioso dessa vida para poder seguir a Jesus Cristo. E terceiro, ele tem que renunciar, olha só que coisa interessante, ele tem que renunciar à sua vida de pecado. Como assim? Não entendi. Renunciar à sua vida de pecado. Quando ele se apega a alguma coisa passageira, porque você sabe muito bem disso, família, bens são passageiros. Quando a pessoa se apega a isso, ele está se apegando a coisas passageiras, que não levam a lugar nenhum. Você já leu isso na Bíblia? Que o amor, o apego aos bens financeiros ou a este mundo, o amor de Deus não está nele? Já leu isso alguma vez? Pois é. Aquele que não renunciar a pai, mãe, não é digno de mim, disse Jesus Cristo. Aquele que não deixar o pecado para trás, não consegue seguir a Cristo. E por último, olhar para frente. Eu disse 3 coisas para trás. Renunciar à vida que você tinha, ficou para trás. Renunciar aos valores dessa vida como mais preciosos para trás. Renunciar uma vida de pecado para trás. Agora, olhar para frente. Levantar os nossos olhos para o reino de Deus. Aquelas pessoas foram beneficiadas por Cristo? Foram. Salvas por Cristo? Foram. Né? Foram. Mas todos podem. É só fazer isso. Fazer o quê? Renunciar. Em 2 palavras somente. Renunciar este mundo. Aliás, deu 3 palavras, né? Renunciar este mundo. Renunciar. Faça isso. E você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Jesus Cristo, ele não faz conta de poder. Ele não faz aquele, bom, já gastei uma dose de poder com você, já está chega, agora dá teu jeito. Não, ele não faz isso. Ele não ganha. Ele não ganha. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, como servos de Deus, entender isso, que Deus quer agir na nossa vida. Muito mais do que você pensa, muito mais do que você acha. Mas precisamos renunciar a muita coisa para que Ele possa agir. Temos que deixar para trás. Né? Existe uma expressão que eu acho terrível quando alguém fala isso. Né? Vou soltar o velho homem. Já ouviu essa expressão? Se vai soltar o velho homem é porque ele está preso. Se ele está preso, ele não está morto. Se ele não está morto, alguma coisa tem um problema. Porque o crente em Cristo Jesus, ele está morto para esta vida.
não pode estar preso, está morto. Ah, mas eu tenho meus temperamentos, eu tenho meus desejos também, então tudo bem. Para você é uma nova criatura, não é? Desde que as coisas velhas já passaram, desde que tudo se fez novo, né? Vai se fazer novo, se fez novo. Cristo agiu na vida daquele centurião, porque se admirou da fé dele. Que tamanho! Não encontrei nem nos meus discípulos essa fé. Cristo agiu com aquele demoniado, porque aquele demoniado buscou Jesus na hora certa. Eu preciso de ti, Senhor. E teve a ação de Deus. Cristo agiu na vida dos seus discípulos, mostrando para aqueles discípulos: eu tenho todo o poder, gente. Descanse. Durma. Você vê que o pessoal aprende essa lição, né? Você vê que o pessoal aprende essa lição. E aí, o que nós podemos fazer? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí a pergunta eu faço de novo a você: qual a sua atitude quanto a isso? O que você vai fazer agora diante disso tudo? Vai pegar, embalar e guardar e dizer: poxa, que mensagem bonita, né? Pena que fulano não estava aqui. Poxa, que mensagem bonita, pastor, falar bem, né? Né, Modeste? Meu pastor, tira o olho. Hã? Não, isso tudo não vale de nada. Não vale de nada. A mensagem é que vale. Jesus Cristo é que vale. O que você vai fazer com isso agora? Vai guardar no seu coração e aplicar na sua vida ou vai botar no fundo da gaveta? Vai guardar agora. Nós precisamos tomar uma atitude. E qual é a atitude? A que Deus quer, não a que você quer. E qual é a atitude que Deus quer? Você põe a mão no arado, deixa a vida para trás, essa vida pecaminosa, vida que só atrapalha, e olhe para frente. Levante os olhos. Levante esses olhos que estão voltados para essa vida. Levante os olhos para o céu. Levante os olhos para Cristo. E aí eu fecho com aquele salmo lindo. De onde me virá o socorro? Céus e terra. De onde virá a minha salvação? Desse Deus maravilhoso. Eu olho para os montes, vejo salvação nenhuma. Mas eu preciso levantar meus olhos para Deus. E Deus não está ao nosso nível, Deus está acima. Qual é a sua atitude quanto a isso? Reflita, pense, porque Deus espera por você. Ele foi atrás de todas aquelas pessoas que estavam lá no Cristo. E todos os outros que nós não lemos hoje, ele foi atrás. Se você olhar direitinho, o caminho dele não era à toa. Tinha razão de ser, tinha motivo para ser, e ele passava a hora certa. E o exemplo mais lindo que eu tenho na Bíblia foi de Zaqueu. O exemplo mais lindo que eu tenho. Por que eu falo mais lindo de Zaqueu? Porque todos os outros buscaram Jesus Cristo porque queriam alguma coisa. Mas Zaqueu somente queria conhecer Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Uns queriam cura, outros queriam que Deus agisse de uma forma ou de outra. Mas ele queria conhecer Jesus. A fé dele salvou ele. Que lindo, né? Hoje veio salvação nesta casa. E na nossa casa. Deus precisa e quer atuar. Basta você deixar esse Cristo maravilhoso que tem todo o poder sobre todas as coisas. E ele mesmo declarou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não duvide disso. Creia somente. Vamos orar e depois vamos cantar, né? Qual é o cântico? Ah, o solo do Gostinho, né?